Vamos refletir um pouquinho agora sobre um texto que nos mostra a responsabilidade dos pais ao educar os filhos. Eu fico pensando que diante dessa modernização midiática que a gente tem, sabe, tantas coisas, crianças que já nascem segurando o celular praticamente, claro que é uma hipérbole, mas quando ela está com quase um aninho, ela já mexe, né? Consegue mexer, assistir desenhos, coisa e tal, no celular ou no tablet, seja o que for, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Como que a Bíblia nos ensina a educar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus? Eu sempre me preocupei muito com a educação de filhos. Eu penso que é por isso que logo cedo, eu ainda adolescente, eu estudei, fiz cursos, né, sobre da APEC e outros mais, para saber educar as crianças no caminho do Senhor, né, nossos filhos. E lá em Provérbios 22, 6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, que coisa, isso na verdade, Deus está mostrando para o povo de Israel e para nós hoje, que somos a igreja do Senhor Jesus, que nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós não podemos delegar nada para os outros. Na escola, como eu já falei muitas vezes aqui, e estou reafirmando, a escola ensina, a família educa, a igreja, o lugar que a criança vai para ter os seus ensinamentos religiosos, ela vai apenas ser orientada, mas é na família que a criança vai ser educada, formada. E ela só vai crescer sabendo realmente qual é a vontade de Deus para a vida dela, no caso nós que somos cristãos, que cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Ele morreu, ressuscitou, né? Está à direita de Deus e um dia voltará, e que nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus morando em nós. Mas é interessante que lá no livro de Deuteronômio, que fica no Velho Testamento, como nós chamamos, né, normalmente, lá fala assim, olha, ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, para que se multipliquem os vossos dias. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Olha que coisa maravilhosa. E manda a gente diligentemente ensinar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, para que ele cresça uma criança que realmente ama ao Senhor Deus e que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Então veja, a Bíblia já dá todos os passos e nos manda fazer tudo que é necessário. Agora, a gente tem que praticar para que nossos filhos olhem para nós e vejam que nós, de fato, vivemos a palavra de Deus. Que nós não apenas lemos e ensinamos, mas nós vivenciamos no nosso dia a dia. E eles olharão para nós e verão que, de fato, os pais deles são homens e mulheres que amam a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Então, tem outro provérbio que eu gosto muito, também é no capítulo 22, que fala assim: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Olha, e tem outro ainda que fala assim, ó, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, é o que eu já li anteriormente, claro. E ser estimado é melhor do que prata e ouro. Tem pessoas que buscam, sabe, em outras coisas, ser bem visto, ser querido pelas pessoas. Eu sempre falo que afeto ninguém compra, ele é de graça. O afeto a gente conquista. As pessoas vão gostar de nós pelo que nós somos e não pelo que nós queremos que as pessoas nos vejam e queiram que nós sejamos. Ou seja, é o ser e o ter. Se você gosta da pessoa pelo que ela tem, você não gosta. É só o interesse.
E agora, se você gosta da pessoa pelo que ela é, aí sim, é uma amizade verdadeira. Então, veja bem, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos e temos que vivenciar isso no nosso cotidiano, na nossa vida cristã, porque isso com certeza agrada o coração de Deus e Deus se agrada de nós e os nossos filhos crescerão e serão homens e mulheres que amarão a Deus. Eu acho muito interessante que geralmente o adolescente, né, quando a criança está fazendo tipo 10 anos, ela já começa a ficar muito esperta, muito esperta. Elas captam as coisas assim no ar, né? A gente está pensando que ela não está olhando, mas ela já sabe de tudo. Aliás, hoje em dia, bem antes, né? Eu tenho uma netinha de 6 que a menina já, ela capta tudo, nunca vi uma coisa daquela. E uma não, duas, né? Duas de 6 anos quase, a outra tem 5. Mas assim, vai fazer 5. Mas as duas são bem inteligentes, né? Neta, só porque é minha neta não, é de verdade, estou falando isso de verdade. E a maioria das crianças que eu vejo, ela é uma criança muito esperta. A maioria é muito esperta. Então, como pais, como avós, como os educadores, como professores da escola dominical, como professores que ensinam as crianças, quaisquer que sejam o lugar que ele tem essa oportunidade riquíssima, lembre-se, elas vão estar olhando para você, vão estar olhando para nós, pais. Você quer ter um filho que tenha uma infância abençoada? E aliás, uma infância não, infância ela deve ter abençoada, mas uma adolescência, uma mocidade abençoada, ensine-a no caminho que deve andar, e ela não se desviará dos caminhos do Senhor. Isso está escrito na Bíblia, não é Vera, nem o rei, nem o governador, nem ninguém que está falando, mas é Deus, e Ele é fiel com a sua palavra. Muitos falam que isso não é uma promessa, mas eu vejo isso como uma garantia, porque a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, vamos ensinar os nossos filhos para que mais tarde eles tenham uma vida feliz e abençoada e você possa colher frutos belíssimos na vida daqueles que Deus confiou em suas mãos, porque herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e cuide bem dessas preciosidades que Deus tem dado para você, dessas bênçãos, dessas heranças do Senhor. Que você seja canal de Deus na vida dele. Amém? Abraço grande. Tchau.